Ok, gente, então continuando aqui. Vocês também têm que ter, como forma do instrumento, gente, um mapa de dermátomos. É imprescindível que você saiba o mapa de dermátomos. O paciente está com hernia discal 5, S1, aonde é que vai sair, de onde vai emergir aquela raiz, não é isso? Então, o paciente sente uma dor na região posterolateral, que vem até a região do dedo mínimo, tá bom? Ali é dermátomo de S1, dermátomo de L5, vai até a região do hálux. Então, você tem que fazer testes que identifique a força do hálux, a força lateral do pé, a dor, que ela é uma dor bem característica do dermátomo. Então, como já falei, uma dor posterolateral, uma dor mais de S1, uma dor posterior mesmo, uma dor mais de L5, e assim vai. Então, você precisa identificar bem o dermátomo correspondente para você saber que nível aquela hérnia está acometendo, tá bom? Os outros instrumentos são os questionários. Então você tem, inclusive eu vou mandar para vocês esses questionários, tá bom? Então nós temos o primeiro questionário, só tirar aqui. Nós temos o Start Back, que esse questionário ele vai identificar se a dor do paciente ele tem mais causas biopsicossociais. Então não necessariamente a dor do paciente ela é física, ela é mecânica. A dor do paciente ela pode ter esse componente mais biopsicossocial que tem que ser enfrentado. O paciente tem que saber que essa dor ela não seja psicológica. A dor do paciente ela é real, a dor do paciente ela existe. Mas é necessário que nesses pacientes o tratamento, o acompanhamento psicológico ela seja extremamente indicado, tá bom? Temos outro questionário que é o questionário para dor neuropática. Então, nós estamos falando de doenças, né, de patologias, podemos dizer assim, né, que essas alterações elas causam lesão de nervo. Então, você já sabe que existem dores do tipo nociceptiva, neuropática, nociplástica, e esse tipo de alteração, gente, é um tipo de dor neuropática. Por isso que é interessante que nós coloquemos questionários para dor neuropática, para saber se a dor do paciente realmente já está nesse nível, né? Então, perceba que nós estamos fazendo avaliação na esfera tecidual, investigando se há dano nervoso e há dano emocional, como por exemplo o Start Back. Então nós estamos pegando de forma multidimensional, né, para fazer um bom critério de avaliação nos nossos pacientes. E por último, o questionário de McGill, que eu também vou mandar para vocês, que esse questionário ele também é um questionário multidimensional. Esse questionário ele vai avaliar a dor do paciente, a característica do dor, se é uma dor física, se é uma dor mais psicológica. Esse questionário é um questionário muito interessante. São 3 questionários interessantes, com uma validação muito grande e fáceis de serem aplicados, tá certo? Já falei para vocês um pouco, então avaliem a força muscular dos pacientes, avaliem os extensores de tornozelo, o flexor de tornozelo, avaliem os dedos, avaliem a força do hálux, porque a L5, a inervação da L5 termina lá. Então façam testes unilateral, força só de um pé, fica na ponta de um pé, fica na ponta de outro pé, investiga a qualidade da força desse paciente, se ele consegue ter a mesma qualidade da perna afetada com a perna não afetada. Sempre anotem como é que está. É interessante que nós saibamos disso, tá bom? Avaliem o trofismo do paciente, compare com a outra perna como é que está o trofismo. Você pode encontrar atrofismos alterados dependendo do tempo da lesão. Isso não é tão raro de ser encontrado, tá bom? O tônus também é outra coisa que modifica demais. Na fase aguda, por exemplo, o tônus tende a ficar alterado, o tônus fica diminuído, um pouco de hipotônus na fase aguda, já pela aquela hipoativação, ativação diminuída que acontece. E na fase crônica também pode acontecer a mesma coisa, alteração de tônus, tá certo, gente? Então comparem sempre entre os membros, o membro afetado e o membro não afetado. Se for nos dois, compare quem está mais afetado dos dois, ou se está igual, tá bom? Então é importante que vocês avaliem a força muscular, tônus e trofismo e comparar entre os membros. Testes ortopédicos, existem vários testes, eu coloquei os mais comuns, vou falar um pouco sobre eles. Então, tem um teste de Lazegue, tem um teste de Bragar, tem a manobra de Valsalva, que vai aumentar a pressão intratecal. Então, pacientes que têm
manobra de valsalva positiva, ele tem uma pressão intramedular, desculpa, mais aumentada. Então, aqueles pacientes é importante a gente casar com os testes de Lazeg e Bragg. O SLR que parece com o Lazeg, mas você pode fazer esse teste. O Lazeg geralmente a gente faz com flexão de quadril e depois de extensão de joelho. O SLR ele faz com a perna estendida o tempo todo, tá bom? E o Slump Test, que é um teste de confiabilidade muito alta, que você deve fazer todos esses testes de fazer, saber se esses testes deram positivos, tá certo? Em relação ao teste de Lazeg, existem muitos autores que dizem que o teste tem que fazer até 40 graus, outros autores, por exemplo, o Capangeli ele fala que não pode passar de 60, acima de 60 já é estiramento muscular, outros autores falam que até 40, outros autores falam que até 70. O que é importante do Lazeg? Vamos lá. O que é importante do Lazeg, professor? É eu fazer até 70, fazer até 40? Não. O importante do Lazeg é que você faça o teste obedecendo qualquer um desses autores, porém identifique se a dor do paciente ela obedece toda a ramificação do nervo, se ela sai da região lombar e ela irradia pela perna inteira, gente. O mais importante do teste não é nem eu saber essa discussão entre é 70, é 40, é 60. Não, a discussão é mais se essa dor ela obedece o trajeto do nervo, se ela desce para a perna inteira, tá certo? Isso para mim é o que importa no teste de Lazeg. Ok? Então, gente, vou mandar para vocês a atividade. É um caso clínico bem interessante, leiam bem ele. Eu vou abrir o fórum para discussão, vou abrir esse caso clínico, vocês vão fazer esse fórum de discussão e eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês, porque se é hernia de discos, ou se é ciática, se é síndrome da cauda equina, eu quero que vocês discutam e coloquem por quê. Vamos fazer uma discussão bem rica, tá bom, galera? Então vou ficando por aqui, tenham uma boa semana. Na quinta-feira eu vou estar aqui online. Se vocês quiserem conversar comigo, tirar alguma dúvida, vocês podem entrar comigo aqui e tirar dúvida aqui comigo, tá certo, gente? Então, tenham uma boa semana, um bom dia para vocês e até mais.